Bem-vindo ao programa Jesus Está Voltando. O ano começou e já estamos vendo muitas coisas acontecendo, incluindo aí esta primeira matéria, que é um poderoso ciclone atinge o nordeste dos Estados Unidos e está causando um caos terrível. Escute aqui. Um poderoso ciclone bomba de inverno tem impactado a costa leste dos Estados Unidos com um frio extremo e nevascas intensas, forçando milhares de cancelamentos de voos, o fechamento generalizado de escolas e levando o Senado a suspender suas votações pelo resto da semana. A tempestade, que começou no sul do país e tem se deslocado em direção ao Canadá pelo Nordeste, já deixou 3 mortos na Carolina do Norte, entre eles um homem cujo automóvel ficou submerso em um canal. Quem informou isso foi o governador Roy Cooper, governador da Carolina do Norte. Mais de 15 centímetros de neve caíram em meio a fortes ventos sobre Nova York, onde poucos veículos e transeuntes se aventuraram nas ruas, avançando muito lentamente para evitar deslizamentos e escorregamentos em meio a uma temperatura de menos 4 graus centígrados e uma sensação térmica de menos 11 graus centígrados. Espera-se ainda mais frio e a sensação térmica nesta sexta-feira, 5 de janeiro, pode chegar a menos 30 graus negativos. Quem alertou isso foi o prefeito de Nova York, Bill de Blasio. Cerca de 4.000 voos já foram cancelados, a maioria em Nova York, onde os aeroportos fecharam, mas também em Boston e Newark e Nova Jersey, segundo o site flightaware.com. Outros 12.000 voos sofreram atrasos. As escolas em Nova York, Boston, Filadélfia e Washington fecharam suas portas por precaução. A Flórida, que é conhecida como Estado do Sol, viu a neve pela primeira vez em 3 décadas, na quarta-feira, 3 de janeiro, no norte do estado. As autoridades declararam estado de emergência na cidade de Nova York e regiões próximas. Os ônibus e o metrô estão funcionando, mas há atrasos e vários trens foram cancelados. O serviço de balsa tem sido suspenso. Estamos diante de uma tempestade de neve severa e muito perigosa, disse de Blasio em uma conferência de imprensa. Fiquem em suas casas, usem o transporte público se tiverem que sair e cuidem de seus vizinhos se precisarem de ajuda. Quem disse isso foi o de Blasio. Espera-se que a cidade receberá no total de entre 15 e 30 centímetros de neve e rajadas de vento de quase 100 km por hora, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia. Gigantescas ondas com pedaços de gelo inundaram parte do porto de Boston, que espera até 45 centímetros de neve, e deixaram alguns barcos encalhados na rua. Bombogênesis, o que é isso? O apelido do ciclone se deve a um processo conhecido como bombogênesis, no qual um sistema climático experimenta uma queda acentuada na pressão atmosférica e se intensifica rapidamente, com condições de nevasca combinadas com ventos com força de furacão. Esta tempestade é intensa, assegurou o Serviço Nacional de Clima de Boston em uma conta de Twitter. Esperem o inesperado. Com 45.000 pessoas afetadas pelos cortes de energia, o governador do estado de Virgínia, Terry McAuliffe, declarou o estado de emergência. Outras milhares de pessoas foram afetadas por apagões na Geórgia e na Carolina do Sul. Em Washington, o líder do Senado, Mitch McConnell, anunciou que não haverá votações esta semana, encurtando mais ainda uma breve semana que tinha começado quarta-feira 3, devido ao feriado do Ano Novo. Está previsto que a temperatura começará a subir a partir da semana que vem. Vamos ver se isso realmente acontece. O frio já causou 17 mortes durante esses últimos dias, incluindo 2 pessoas desabrigadas em Houston. A polícia de Roseville, no estado de Michigan, informou quarta-feira 3 que uma mulher de 96 anos que havia sido recentemente diagnosticada com demência foi encontrada morta
em um parque, aparentemente tendo morrido congelada após sair de casa de roupão e chinelo. Que pena realmente esse fato. Depois de as praias da Flórida terem recebido esta semana os seus primeiros flocos de neve em mais de 30 anos, 3 pessoas morreram quinta-feira durante um acidente devido ao gelo no estado da Carolina do Sul. E nos da Carolina do Norte e Virgínia, mais de 30 mil pessoas estavam sem eletricidade ao início da tarde de quinta-feira. Em Nova York, foram 3 mil e 10 mil em Boston, no estado de Massachusetts. Esse ciclone que está afetando os Estados Unidos foi batizado de Grayson. A primeira tempestade de 2018 é assim um ciclone bomba. De acordo com a Administração Nacional do Oceano e da Atmosfera Norte-Americana, Grayson é o resultado de um fenômeno chamado bombogênese e ocorre quando a pressão atmosférica desce muito num espaço de tempo muito curto, conferindo à tempestade uma força explosiva. O Grayson formou-se porque, perto da costa de New England, uma massa de ar frio, o vento colidiu com uma massa de ar quente, a água do oceano. É a bombogênese. Embora o fenômeno possa ser preocupante, o termo é popular entre os Estados Unidos e não é raro. 14 dos 20 eventos atmosféricos do Atlântico Norte, onde se registram ventos semelhantes aos dos furacões, foram resultado de uma bombogênese. É desses fenômenos que nascem os ciclones bomba, um termo criado nos anos 40 por meteorologistas que começaram a chamar bomba a grandes tempestades costais que chegam à Terra com uma ferocidade rara ou mesmo nunca antes vista. O ciclone bomba cobre o norte dos Estados Unidos de neve e leva um caos para 60 milhões de pessoas. Então veja como está violento já no início do ano o ciclone Grayson. E essa onda de frio está congelando até tubarões. Você vai ver aí as fotos. A onda de frio extremo que atingiu os Estados Unidos e o Canadá nos últimos dias está matando tubarões na região de Massachusetts. 3 animais da espécie Alopias foram retirados de uma praia de Brewster pela ONG Atlantic White Shark Conservancy, que postou nas redes sociais imagens dos animais congelados. Segundo a organização, os animais eram 3 machos de tamanho similar e morreram encalhados devido ao choque pelo frio, que pode levar a paradas cardiorrespiratórias. 2 dos animais tiveram amostras de tecidos e órgãos coletados para análises, mas o terceiro estava tão congelado que não foi possível fazer a coleta. Os 2 primeiros foram retirados da praia no dia 27 de dezembro e o último no dia 29 de dezembro. Então aí está o início de 2018, um ano que promete muitos acontecimentos. Veja só o que já está sendo delineado para este início de ano. Escute, Kim Jong-un talvez já tenha condição de lançar um ataque nuclear nos Estados Unidos em menos de 6 meses. Isso é como está sendo avaliado pelas autoridades competentes. Rumores de guerra. O presidente chinês ordena o exército para se preparar para a guerra. Eu já estou com esse material e breve, assim que tiver tempo, vou providenciar um vídeo. Um terremoto de 4.4 chacoalhou a falha mais perigosa na Califórnia, que é a de San Andreas. Aquilo está para afundar. E um tremor de 3.9 perto do Monte Santa Helena aconteceu e foi o segundo mais forte desde 1981, quando o vulcão Monte Santa Helena entrou em erupção. Isso está deixando a população em alerta. E desde o início do ano já houve mais de 40 sismos lá na região do Monte Santa Helena. E uma notícia boa, apesar da crise. Com a crise no Irã, multidões de muçulmanos iranianos estão se voltando para a fé em Jesus. Então isso é só o início de 2018, nós estamos vendo tudo isso acontecer. Como eu sempre digo, estamos vivendo tempos bíblicos, onde as profecias estão correndo à nossa vista. Resta saber uma coisa, se a trombeta tocar agora, será que você vai subir ou vai ficar ouvindo o restante do áudio?
que estejamos preparados 24 horas alertas e na presença do nosso Deus. Não ceda seus princípios cristãos, não ceda seus princípios bíblicos para o pecado, porque de um momento para o outro, uma trombeta vai soar e aqueles que têm sido fiéis a Deus serão levados para o alto, romperão a gravidade e nos encontraremos com nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando.